fosse separado. Judas, nesse caso, não insinuou e nem ensinou que batalhasse alguém pela fé que o salvaria ou que serviria para sua redenção. Para não ir muito longe, temos visto 3 aplicações do vocábulo fé distintos entre si: fé em Deus, fé doutrinária ou a fé dada aos santos e fé salvadora, a fé confiança, aquela fé que põe o pecador em contato direto com o sangue de Jesus. Ter fé em Deus não salva. Conhecer os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos e neles crer também não salva. Só a fé e confiança no sangue de Jesus consegue salvar perfeitamente. A fé em Deus não salva, porque Deus não tem com que salvar o pecador. Não há em Deus o Pai o elemento justificador, o sangue, a vida vivida no cumprimento da lei. Tivesse Deus o Pai vindo a esse mundo, e ele teria vivido vida tão justa e tão santa quanto viveu Jesus. Mas ele não veio, ele mandou o Filho. Então dizer que crê e confia em Deus nessa questão é não dizer muita coisa. A fé nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos também não salva. Isso porque ensinos ajudam a viver vidas mais ajustadas, mas não podem perdoar o que já foi feito de forma errada. Podem ter os ensinamentos até um propósito, mas não têm o poder. E se os ensinamentos pudessem salvar, Jesus teria ensinado sem precisar ir ao sacrifício. Mostraria aos homens como salvarem-se, daria o exemplo e estaria concluída a obra sem que ele fosse obrigado a ir à cruz. Sua ida à cruz, entretanto, aconteceu por ser absolutamente necessária, absolutamente indispensável. Como indispensável para o pecador, para a salvação do pecador, é e será o exercício de sua fé no poder do sangue do Senhor Jesus. Isso é insubstituível. O apóstolo Paulo afirma ter Deus proposto aos homens a remissão de todos os pecados pela fé no sangue de Jesus. São afirmações fortes e vibrantes, as encontradas nas epístolas paulinas. Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. E as obras? Paulo não afirma ser Deus justificador de quem procura praticar obras objetivando a salvação eterna. Pelo contrário, o que ele diz é que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. É a fé no sangue de Jesus o único meio possível de chegar o pecador à presença do Altíssimo. Infelizmente, muitos arranjaram desculpas para não descarregarem toda a confiança no sangue do Senhor, inclusive a desculpa de que a fé sem as obras seria morta, sem que tenham chegado à compreensão correta do que isso significa. Meus irmãos, escreveu Tiago, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura aquela fé pode salvá-lo? Tiago 2:14. Muitos leem a Bíblia como costumam ler seus jornais, sem analisar nada. É por causa disso, e por causa disso, acabam crendo em enganos, em mentiras, em fantasias. O fato de alguém dizer que tem fé não significa que ele a tenha, ou que a fé confessada tenha consistência. Não é qualquer fé que salva. Não salva a fé confessada por alguém que, na primeira oportunidade, demonstra não ter crido
não ter confiado por não praticar a obra correspondente à fé confessada. Tiago foi claro: porventura aquela fé pode salvá-lo? No texto lido, a expressão repistis, a fé, segundo greguistas, tem essa conotação, quer dizer, aquela fé ou a fé mencionada previamente. Esse tipo de fé, que realmente não é fé, é crendice, não leva a nada. E era isso que Tiago tentava deixar claro para aqueles a quem escrevia. Ele usou dois argumentos para deixar claro a que tipo de fé se referia. No primeiro, argumentou: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e alguém de vós ou algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago 2,15-16. Proveito nenhum. Alguém assim é alguém hipócrita e demagogo. Dizer passe bem a quem não tem nem como passar mal é puro cinismo. O segundo argumento de Tiago sobre a falsa fé é o argumento de Abraão. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:21-24. Abraão não ficou apenas repetindo: eu creio em Deus, levantando as mãos e tudo mais. Dizer isso não é dizer nada, porquanto até os demônios creem, e tanto, a ponto de estremecerem. Tiago 2:19. Abraão não afirmava apenas crer, ele confiava de fato na palavra de Deus, no que Deus prometera, no que Deus lhe dissera. E quando o Senhor lhe pediu a vida do único filho, exatamente daquele que faria a sua semente tão numerosa quanto as estrelas do céu, Abraão não pensou duas vezes, não titubeou, não vacilou, e imediatamente ofereceu Isaque, o seu filho único, ou seja, o filho único da promessa. Demonstrou confiança absoluta em Deus. O que Tiago o tempo todo disse foi que esse tipo de fé, que nunca é demonstrada, não pode ser chamada de fé, não de fé confiança, pois isso é pura crendice. E crendice não poderia mesmo salvar, pois crendice não passa de confissão vazia, oca, repleta de desconfiança. Muitos que dizem crer e confiar em Jesus vivem as voltas com a ajuda de Maria, dos santos, das velas, do purgatório, do sábado, do domingo, da perseverança e de tudo mais. Desses todos, ninguém teve coragem ainda de oferecer o seu Isaque. Na hora de oferecer, na hora de, pelas obras, mostrar a fé confiança, mostraram o contrário, mostraram não ter exercido confiança nenhuma. Por isso, agarrarem-se a todas essas coisas e a esses nomes. Aqueles que realmente invocaram o nome do Senhor Jesus, confiaram no que o Novo Testamento afirma sobre o poder e sobre a eficácia do seu sangue, e nenhum deles anda com uma figura supostamente de Cristo pendurada no pescoço, no retrovisor do carro, nem a tem sobre a cama ou na sala de visitas. Jamais recorreu ou recorre o remido consciente também à ajuda de Maria, à guarda do sábado ou do domingo, e nunca se esquiva, jamais se esquiva da afirmação